Na verdade, a gente sabia muito mais quando a gente era criança do que a gente sabe quando a gente é adulto. Aliás, eu não tenho religião. Não, tô tudo bem. Não, eu não sou fraca. Eu não preciso de terapia. É uma merda, mas é bom. E é bom, mas é uma merda, entende? 3, 2, 1 e... I know, you see, sometime the world's gonna change for me. Bem-vindos ao iCarly. Tá brincando, te peguei, né? Bem-vindos ao Sinceramente, o diário de pensamentos e o nosso momento de reflexão semanal. No episódio de hoje eu queria falar de um tema que é um pouco complicado, mas que eu acho que é o momento perfeito pra eu falar disso, devido aos meus momentos internos. É o momento perfeito pra falar dos meus momentos internos. É o tema perfeito pra falar nesse momento, de acordo com meus momentos internos. Não fez sentido, porém vou deixar, porque sim. Eu queria primeiro dizer a definição da palavra fé, porque para cada pessoa significa uma coisa muito pessoal, mas no dicionário é essa definição e não tenho o que dizer sobre. Fé é uma palavra que significa confiança, crença ou credibilidade. Sim, eu peguei do primeiro link que apareceu na minha cara, então se tiver errado, tô brincando, eu sei que tá certo. Enfim, fé significa, né, confiança, crença. Eu gosto de definir fé como crença. Crença em alguma coisa. Então, assim, eu não tô falando necessariamente do lado religioso. Eu vou esbarrar um pouco em religião, porque a minha trajetória tem um pouco a ver com isso. Mas eu tô falando da fé em algo, ou em alguém. Eu não tô falando estritamente de religião. Então, começando com a minha história com fé. Eu sempre ouvi dos adultos na minha vida, assim, dos meus pais. É estranho porque agora eu sou adulta, então... toda vez que eu lembro que eu sou adulta, eu fico... com uma vontade de vomitar. Mas, enfim, eu sempre ouvi das pessoas da minha família, né, mais velhos, que eu fui uma criança muito feliz, que eu fui uma criança com muita energia, que eu era muito criativa, muito proativa, muito participativa, que eu era muito feliz, que eu era uma pessoa radiante, digamos assim, uma criança radiante. E é interessante pensar nisso, porque eu tenho memórias muito boas da minha infância, apesar de ter tido, né, as complicações e tudo mais. Eu tive epilepsia muito nova, então isso pra mim foi um pouco complicado, separação dos pais, que todo mundo entende, quase todo mundo entende. Mas no geral, assim, eu tive uma infância muito feliz e eu sentia muita fé. É doido pensar nisso, porque a gente acha que quando a gente é criança a gente não tem muita noção do que tá acontecendo, mas quanto mais velho a gente fica, eu acho que a gente tem a percepção ou a mudança de perspectiva que, na verdade, a gente sabia muito mais quando a gente era criança do que a gente sabe quando a gente é adulto. Claro que, em termos, né, mais literais, a gente sabe mais coisa adulta, a gente estudou mais, a gente pesquisou mais, a gente aprendeu mais, a gente tem mais experiências, a gente sabe de mais coisas. Mas eu acho que quando a gente é criança, a gente sabe viver mais. Se é que isso faz algum sentido, porque ao mesmo tempo eu acho que a ingenuidade e a falta de inteligência, entre aspas, em alguns sentidos, faz com que a gente participe mais da vida de uma forma mais aberta. E é claro que isso pode ser perigoso em alguns sentidos, porque, né, a gente não vai, talvez hoje em dia, tentar voar, por exemplo, como o Super-Homem faz. Quando a gente é criança, talvez a gente só queira ser igual ao Super-Homem e corra riscos mais fácil, né? Então por isso a gente tem que ter a supervisão de um adulto e tudo mais. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é que a gente acaba vivenciando a vida de uma forma muito mais genuína. Porque a gente tá muito menos preocupado com o que os outros pensam. Acho que não tem essa percepção do outro de uma forma tão julgadora e ditador de valor da gente mesmo. Então é muito legal, porque a gente acaba expondo mais nossa opinião e meio que cagando um pouco, assim, expondo sem filtro. Porque a gente também tá num momento que a gente ainda não aprendeu a ser o nosso ser social. Então a gente não tem uma máscara muito forte ainda. Na verdade, a gente não tem essa máscara. A gente tá sendo a gente mesmo e não pedindo muito desculpa por ser a gente mesmo. E eu acho isso fascinante pra caramba. E conforme a gente vai crescendo, eu acho que a gente vai adquirindo todas essa consciência social, que é bom por um lado, porque a gente, né, não quer machucar os outros, a gente não quer cruzar limites também dos outros que não são aceitáveis. Só que por outro lado, eu acho que a gente vai criando armadura, né? A gente vai criando essa máscara e essa face social que a gente tem que colocar para interagir com os outros e para ser socialmente aceitável. E isso pode ser enlouquecedor se você parar para pensar,
no sentido de que você tá se forçando a ser uma coisa que você não é. Não necessariamente você tá, né? Às vezes você só ganha consciência, as experiências, você só cresce. Mas eu acho que é impossível crescer ileso. Eu acho que é impossível a gente simplesmente... cresci e agora eu tô bem, sabe? Eu sou uma adulta independente, tá tudo certo. Porque a vida machuca a gente. Não sei, a minha crença é que a gente tá cada vez menos capaz de lidar com frustração. A gente se frustra muito fácil com as coisas de uma forma muito grave, entendeu? A gente vê uma gravidade muito grande nas coisas e a frustração mata a gente. E eu digo isso porque a gente tá ficando de fato menos tolerante com muitas coisas, assim, com debates, com ouvir o outro e também com se frustrar, com entender que a gente também estava errado e que talvez tudo que a gente pensou que era uma coisa é, na verdade, outra. E são coisas assustadoras mesmo, a gente entender que a vida não é o que a gente pensava. E eu acho que é por aí que a minha história com fé realmente começa. É quando eu comecei a entender que... Primeiro, frustrações normais da vida, tipo, minha família não é exatamente quem eu pensava que era, por exemplo, minha avó tem preconceitos, foi só um exemplo, tá? Mas assim, minhas tias têm essas crenças, tipo assim, descobrindo que as pessoas não são anjos, basicamente, o que é totalmente normal, que as pessoas têm defeitos também, fora da minha família, meus amigos mentem, caramba, que loucura, eu tenho, sei lá, momentos de raiva, que coisa, mas você não entender que as pessoas são humanas de fato, e que nem tudo é um conto de fadas ou um filme. E eu falei um pouco disso num episódio sobre como a gente pega a narrativa dos filmes e acaba internalizando e achando que a vida vai ser exatamente assim. E se a gente não tomar cuidado, a gente meio que compra essa narrativa e se decepciona muito mais com a vida, o que foi muito meu caso. Mas hoje eu já entendo, assim, qual é essa linha. Ela é muito tênue, mas ela existe, ela precisa existir. É bem importante. Eu acho que conforme a vida foi meio que me decepcionando, entre aspas, ou eu fui me decepcionando com a vida também, eu sinto que eu entrei num momento muito obscuro. E com razão, assim, eu não invalido nada que eu vivi como frescura ou como uma coisa que não era forte o suficiente pra me deixar da forma que eu fiquei. Eu tenho certeza plena e absoluta e eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, sinceramente. Não foi pra editar o nome do podcast não, mas caralho. Enfim, é muito bom quando a gente começa a reconhecer nossa força. Então, e aí eu acho que nesse momento obscuro, foi meio que a concretização. Foi um momento que eu falei assim, beleza, eu realmente não acredito em mais nada. Tipo assim, nem religião. Eu não tenho religião, eu não tenho crença. Eu comecei a mudar meu pensamento mais ou menos na adolescência, que é uma fase muito intensa, né? Então eu pensei, cara, eu acho que eu não acredito em Deus. Eu acho que eu não acredito nesse cara sentado lá em cima, olhando pra gente. E aí eu meio que falei, não, eu acredito em energia. Eu comecei a mudar as palavras, né? Mas enfim, aí eu comecei a mudar um pouco, comecei a meio que achar que eu era ateia. E falei, não, eu não acredito em nada, porque eu tive uma decepção muito forte. E isso tudo me gerou isso, sabe? Eu falei, não, quer dizer, eu não acredito em nada, na verdade. Não é que eu acredito em Deus e nem em energia, eu não acredito em nada. Nenhum tipo de fé eu tenho em nada. Eu não acredito que as coisas vão dar certo, eu não acredito... Isso foi meio que se intensificando ao longo dos anos, porque... eu tenho depressão. Então, eu demorei muito tempo pra descobrir que eu tinha depressão. Então, eu demorei muito pra chegar na solução do problema também, porque eu fiquei intensificando isso por muitos anos e sem entender porque que eu senti uma dor tão grande, inexplicada, assim, sabe? Meio... Bom, tá, mas legal, né? Legal não. Pera. Interessante, eu tive esses traumas, eu tive essas experiências, mas assim, de onde... essa dor rudimentar dentro de mim, o que ela significa? E eu acho que quando eu entendi que eu tinha depressão, tudo fez muito sentido, né? Tanto que eu falo muito, assim, primeira vez que eu comecei a sentir o efeito de um medicamento, eu me senti normal. Eu senti que tudo normalizou, neutralizou. Não foi que eu fiquei tipo, caraca, agora eu tomei remédio, tô foda, eu vou fazer tudo que eu quero na minha vida e tudo vai dar certo. Não, mas tipo, eu senti, caramba, é assim que é estar descansada, caramba, é assim que é ter uma noite de sono normal, é assim que é não ficar irritado o dia inteiro, ou não se frustrar por pequenas coisas, ou não ser extremamente difícil fazer qualquer coisa. É assim que é lidar com uma frustração de uma forma saudável, é assim, enfim, eu fui descobrindo um novo mundo a partir do tratamento para depressão. E é aquilo, né? Cada um vai tratar de uma forma. Tem gente que medicamento não funciona, tem gente que funciona, tem mil questões, mas esse não é o ponto. O ponto é que eu acho que porque eu tinha essa depressão não diagnosticada, eu ficava muito confusa e com muita raiva, tinha muita raiva acumulada. E era de mim, por não saber lidar com a minha vida e achar que eu era responsável pelas pessoas à minha volta, pelas coisas.
e não achar que eu dava conta. E também com a vida. Eu ficava, por que eu me sinto assim? Por que as pessoas me dizem que eu sou imprópria? No caso da escola, que eu já falei muito. O que tá acontecendo comigo? Por que eu não consigo me sentir própria em nenhum ambiente, em nenhum lugar? E por que essas coisas acontecem comigo? Esses eventos acontecem comigo? Porque eu tô sempre sofrendo, basicamente. E aí, quando você abre, né, a lente, assim, que a gente tira um pouco o foco, o hiperfoco nas coisas ruins, não é que eu estava sempre sofrendo, mas tinha uma causa muito forte ali que não estava sendo tratada. Então, é natural que eu me sentisse incomodada o tempo todo, sendo que tinha um problema. E a gente trata muito rápido um braço quebrado, né? A gente quebra um braço, vai pro médico. A gente sente uma dor no estômago, a gente vai no médico. A gente vai pra tudo, a gente vai no médico. Agora, pra depressão, ansiedade, a gente finge que não existe. A gente quer enganar a gente mesmo e dizer, não, tá tudo bem. Não, eu não sou fraca, eu não preciso de terapia, eu não preciso disso, daquilo, outro. E a gente prolonga o nosso sofrimento quando, na verdade, a gente podia só acessar. E é só entre muitas aspas, porque acessar o sofrimento é foda. Não é nada fácil. Imagina reviver. Cara, tem tantas terapias, né? Que você tem que reviver coisas, que você tem que acessar lugares do subconsciente. É uma merda, mas é bom. E é bom, mas é uma merda, entende? Então, assim, eu acho que nesse momento em que eu ainda não tinha entendido o que eu tinha, entre aspas, porque eu também não acho que é só sobre diagnóstico, entendeu? Eu acho que o ser humano é muito mais complexo que um diagnóstico, que uma doença mental ou, sei lá, um rótulo. Enfim, eu acho que é muito mais complexo. Mas tinha, de fato, um problema ali. E enquanto eu não achava a causa, eu busquei dentro de mim essa fé. Eu fiquei tentando entender aonde eu ia encontrar. Eu ficava, cara, eu preciso direcionar essa fé pra algum lugar, porque ela tá quase inexistente. Então, onde é que eu vou direcionar essa fé? E eu comecei a perseguir um sonho de morar fora. Como eu também já falei algumas vezes. Eu comecei a direcionar toda a minha fé, toda a falta de esperança, toda a depressão, tudo que era ruim dentro de mim e que eu sentia tão forte, eu jogava pra esse sonho. Eu falava, eu vou morar fora, seja lá como for. Eu não tinha dinheiro na época. Direcionei todas as minhas forças pra esse sonho, né? E quando eu consegui, de fato, eu admito que eu me senti um pouco perdida, porque era tudo muito novo. Então era, ai meu Deus, eu morando fora, essa cidade nova, esse lugar novo, essas pessoas novas, essa língua nova, tudo era novo, assim. E até no caso do inglês eu já falava, mas assim, era novo pra mim estar falando 24 horas por dia. E era incrível pra mim ao mesmo tempo, porque eu amava falar inglês. E eu me identificava nas séries e nos filmes. Então pra mim era, caraca, agora eu tô no lugar que é pra mim, meu Deus, sabe? Essa ilusão de que tinha um lugar pra me deixar feliz, entendeu? E aí ali eu percebi que não. Eu conheci, na verdade eu me relacionei, né, com uma pessoa, e quando eu conheci ele disse pra mim, assim, ainda nas fases de amizade, a gente foi muito amigo antes, e ele me disse, olha, você é incrível, adoro nossa amizade, adoro estar perto de você e tudo mais, mas tem alguma coisa que tá estranha com você, assim, parece que você tem um discurso muito forte de uma luz, você entrega uma luz, você é uma pessoa muito iluminada, mas parece que tá tudo apagado. E eu lembro que ele não me conhecia tão bem assim ainda, e isso me impactou de uma forma muito forte, sabe? Porque eu falei, gente, mas é uma pessoa que não me conhece direito, que tá fora do meu país, que tá fora dos meus costumes, que não conhece minha família, que não sabe porra nenhuma de mim direito ainda, é só tipo assim, um amigo. E essa pessoa tá entendendo que existe alguma coisa ali que tá errada, que não tá encaixando. E eu achei isso bizarro. Eu falei, gente, como assim uma pessoa me leu dessa forma? Porque, tudo bem, tá, pode ser uma coisa muito genérica, tipo, tá faltando uma luz em você, hein, caramba, tá? Mas assim, foi num momento muito específico, foi de uma forma que me tocou bastante, entendeu? Então, a partir dali, eu meio que comecei a me recuperar, com a ajuda dessa pessoa, sinceramente, assim, acho que eu não posso tirar o crédito disso, porque eu não sei se eu tinha muita força pra me recuperar. Eu não sei nem se eu sabia que eu tava perdida, entende? Porque eu falei, bom, eu tô realizando meu sonho, então eu tô muito achada. Então eu tenho muita fé em muita coisa. Olha, aconteceu, então eu acredito em tudo. Só que não, assim, eu ainda tava tentando entender o fato de que, caramba, eu realizei meu sonho, e agora quem sou eu? Agora que eu estou no lugar dos meus sonhos, que eu disse que se eu chegasse aqui eu estaria feliz, eu estou feliz? Quem sou eu nesse novo lugar?
E vários questionamentos, assim, que não vieram em forma de ingratidão, não. Eu tava muito feliz, assim, tipo... Sempre digo, foi o melhor ano da minha vida, ou um dos melhores anos da minha vida. É porque é meio relativo, né? Ou o melhor ano da minha vida é meio dramático, assim, meio... tiveram vários anos incríveis, mas... foi um ano muito importante na minha vida. Foi talvez o ano mais impactante, digamos assim, em termos de crescimento pessoal. Então foi muito importante. Então, assim, entendeu? Quem eu era ali? Pra onde eu ia? Tinha muitas possibilidades também. Então isso sempre me deixou muito confusa. Sempre foi muito ruim de escolher, porque eu tinha esse medo de escolher e tomar a decisão errada. Eu tinha medo de não ser capaz de tomar uma decisão. Seja ela porque ela fosse errada ou porque simplesmente eu poderia me arrepender, mas talvez eu não tivesse como voltar atrás. E também porque sempre me disseram que tomar a decisão... Aliás, não tomar uma decisão seria uma fraqueza. Então, tinha muitas questões que me impediam, assim, de entender primeiro quem eu era e depois em que eu acreditava. E aí essa pessoa que eu me relacionei começou a me levar para um caminho mais da fé. Mas aí a fé voltada para a religião. Eu estava totalmente cética nessa época. Então, assim, não tinha um pingo de mim que queria experimentar uma igreja ou experimentar um lugar que fosse relacionado à religião. Nenhum tipo de lugar. Fosse essa religião qual fosse. Mas eu decidi dar uma chance, porque essa pessoa já tinha me ajudado muito. Eu já tinha visto uma mudança de perspectiva que estava me ajudando, que estava fazendo sentido pra mim. Então eu comecei a frequentar, né, uma igreja. Não vou nem entrar no mérito de que igreja ou qual era a religião. E tipo assim, enfim, imaginem. Usem o poder da imaginação, tá tudo certo. E foi uma experiência muito interessante, assim. Tinha uma desconexão muito grande com algumas partes do discurso que estava sendo passado ali, muito mais porque os termos me afastavam do que porque eu não acreditava necessariamente no que estava sendo dito. Mas tinha muitos termos técnicos, assim, entre muitas aspas, tinha muitos termos específicos, na verdade. Então isso me afastava bastante. Então foi muito doido, assim. Eu senti que eu tive um momento de fé, que eu comecei a cultivar essa fé, mas eu nunca me conectei de fato com aquele ambiente. As pessoas estavam muito investidas, muito abertas, e eu sentia que eu era uma impostora ali dentro, porque eu não estava conectada com aquela verdade, eu não estava conectada com aquele espaço. Então pra mim isso não fez sentido, assim. E aí eu mudei pra um outro momento de, tipo, tentar entender o que realmente eu acreditava. Porque não era nada. Eu também não era ateia, como eu fiquei falando que eu era ateia durante, sei lá, 3 anos. Eu fiquei, não, porque eu não acredito em nada, e a vida é ruim, não sei o quê. E eu não sou ateia. Até hoje eu tenho essa convicção, assim, que eu acredito em algo. Mas, como todo mundo que já sabe que lida com depressão, é muito complicado manter a fé intacta se você batalha com essas coisas internas, com essas dúvidas frequentes, assim, sobre o seu propósito, principalmente. E aí, eu acho que eu comecei a entender exatamente essa separação de fé e religião. Não necessariamente precisaria definir uma religião pra mim e dizer e seguir e tudo mais. Eu poderia simplesmente tomar meu tempo e ir entendendo o que eu queria acreditar e o que eu não queria. O que de fato era certo pra mim. E eu sei que isso é meio papo, sei lá, eu não sei se, na verdade não, eu tô aqui me julgando, mas eu quero falar sobre porque é importante, sei lá, vai que alguém se identifica, mas eu sinto uma conexão muito forte com a natureza, acho que isso é verdade pra maioria das pessoas. Eu até zoei isso uma época, falei, ai meu Deus, as pessoas falam que curar depressão com sol, tipo, é óbvio que não vai curar depressão com sol, né, mas assim, o sol ajuda, de fato, a luz do sol, o vento no rosto, a grama no pé, tipo assim, são coisas que realmente ajudam muito. A você se sentir mais presente, mais aqui. E volta e meia eu tenho esses momentos na natureza que eu começo a me forçar a perceber detalhes sobre as coisas que estão em volta. E às vezes nem são da natureza, às vezes é um prédio, às vezes é uma janela. Só que eu tô falando assim, ambiente do lado de fora. Ir pra um lugar aberto. E aí eu começo a perceber as coisas à minha volta e os pequenos detalhes e como as coisas são feitas. E aí isso vai pra um lugar muito de admiração e de falar, cara, isso não é por acaso. Tem alguma harmonia nisso aqui, de alguma forma. E eu não sei porque eu tô aqui, provavelmente eu nunca vou saber, mas eu posso tentar fazer sentido, assim, tentar fazer sentido. Não sei, eu posso tentar me divertir enquanto eu tô aqui, sabe? E ver as coisas de uma forma um pouco diferente. E é difícil fazer isso enquanto você tá sentindo essa dor muito grande da depressão, ou seja, qual for a outra questão que você lida, é muito difícil se manter presente e aproveitar as pequenas coisas e tudo mais, e ter essa visão mais otimista e mais presente quando você tá lidando com algum tipo de dor. É desafiador pra mim todos os dias levantar e dizer, tenho mais um dia.
E aí, o que eu vou fazer com ele? E muitas vezes eu desperdiço. Eu não vou mentir. Eu me sinto muito culpada por não conseguir sentir fé. Isso é muito doido, porque por mais que eu tenha definido que eu acredito em algo, que eu não sei o que é, e que por enquanto eu não tenho religião, mas eu tô aberta para conhecer religiões, ao mesmo tempo, enquanto eu não defino o que é essa fé, e eu acho que eu não preciso definir talvez, mas enquanto eu tô nesse momento, sei lá, tentando lidar com essa depressão e tudo mais, também vem a culpa de, caramba, você não aproveitou mais um dia, você desperdiçou o seu dia. Então eu tenho tentado mudar essa narrativa e usar a fé pra mudar essa narrativa, o que é bem irônico. A fé que eu não tenho nesses momentos mais depressivos, o que mais me falta é fé. E aí eu tento dizer, bom, legal, eu não tenho fé, maneiro, não tenho fé, mas eu vou focar nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, porque quando é curioso, né? Quando o mundo começa a parecer complexo demais, grande demais, confuso demais, eu olho pras pequenas coisas, assim, eu olho pra aquela, sei lá, sabe, meu gato passando, assim, eu olho pra ele, eu pego ele no colo, enfim, pra detalhes mesmo, a observar, sei lá, a forma que minha mãe fala, e aí as coisas começam a ficar menos complexas, que eu falo, cara, o que isso tudo que a gente tá vivendo é fora de definição, entende? Não tenho como definir o que a gente tá vivendo, não tem como compreender. Então, por que eu tô tentando entender tanto e por que eu tô tentando me atormentar tanto com essa busca de respostas que eu não preciso ter? Mas eu sou essa pessoa ao mesmo tempo. E eu aceito que eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa muito questionadora, sou uma pessoa que é altamente sensível. Muitas vezes na minha vida me disseram que eu sentia demais. Já fui definida muitas vezes como uma pessoa sensível. E eu sou uma pessoa sensível, né? Mas eu acho isso lindo, por outro lado, assim. Eu acho muito bonito ser uma pessoa sensível. E eu acho que é porque eu sou sensível, é porque eu tenho essa visão de mundo e essa atenção aos detalhes e essa compreensão, talvez, do lugar do outro, ou, sei lá, das meticulosidades, sabe, da vida que eu quero viver. Entende? Que eu tenho vontade de viver, porque se eu não tivesse essa sensibilidade, por mais que ela seja horrorosa nos momentos em que eu tô sofrendo, várias coisinhas que talvez não afetem todo mundo me afetam diretamente, nos momentos bons é incrível, porque me faz querer estar aqui cada vez mais e me faz querer fazer coisas importantes com a minha vida. E não necessariamente, tipo, ser milionária, blá, 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 mas, tipo assim, realmente fazer coisas tipo podcast, sabe? Coisas que eu sinto que tem propósito por trás. Depois desse momento que eu fiquei confusa em relação à fé, eu tentei essa religião, eu fiquei muito confusa, perdida. Eu continuei confusa e perdida, na verdade, por alguns anos. E eu parei de pensar sobre isso, eu parei de pensar sobre religião, sobre fé, qualquer coisa assim. Quando eu encontrei a terapia, há uns 3 anos atrás, foi o outro momento que eu, novamente, fui resgatada de um lugar muito sombrio pela terapia. E aí a minha perspectiva mudou, cara. A terapia mudou tudo pra mim. Toda a minha concepção de vida, concepção de mim mesma. Primeiro que eu percebi que a minha concepção de mim mesma era completamente equivocada, assim. Ela não correspondia à realidade nem um pouco. Ela ainda é um pouco alterada, eu tenho consciência disso. Mas ela já melhorou horrores. Então, foi a melhor decisão da minha vida. E se tem algum lugar que eu investi dinheiro e que eu recebi foi na terapia, tipo assim, que sorte a minha ter conseguido fazer terapia. Então eu comecei a reacreditar muito mais nas coisas, porque por mais que tivesse aquela sementinha assim de, eu acho que existe alguma coisa, a terapia me trouxe uma nova perspectiva, tirou aquela lente embaçada, que eu senti que eu vivi minha vida toda com uma lente embaçada, assim, impedindo que eu visse as coisas de uma forma clara, impedindo que eu visse as coisas de uma forma otimista, ou sequer normal, de uma forma de boa. Eu sempre vi as coisas de uma forma muito ruim depois da adolescência e tal. Então eu senti que levantou, assim, tirou essa lente, eu consegui ver outras perspectivas. E a minha psicóloga foi meio que questionando certas coisas, tipo assim, tá, mas por que essa crença sobre você é essa crença? De onde é que ela veio? E o que isso significa? E isso tudo me possibilitou de estar aqui hoje e de desenvolver uma autoestima, desenvolver um amor próprio e desenvolver uma crença, desenvolver fé de novo. Agora a gente chega hoje em dia que eu não sei onde tá, assim. Eu tô num momento de novo onde eu tô em muito contato direto com essa dor, assim. Mas ao mesmo tempo
Não é como antes, porque antes eu não tinha nenhum tipo de esperança. Agora, por mais sombrio que fique o momento e a dor e qualquer coisa assim, esbarra muito na esperança, ironicamente. Tipo assim, é bem profundo, bem dark, mas ao mesmo tempo tem uma luzinha ali no fundo que me remete muito a esse momento, dessa pessoa me falando que eu tinha uma luz apagada. E eu recebi alguns comentários, é exatamente por isso, né, que meu nome artístico eu escolhi é Sol, porque eu quis mudar, eu não queria mais ser a Sofia, entre aspas. Claro que eu amo a Sofia e todas as versões da Sofia e tá tudo certo. E eu amo meu nome também. Mas eu precisei realmente ter uma mudança de perspectiva e não criar uma personagem, exatamente, nem uma persona em si. Mas mudar esse clique, assim, tipo... se você acha que a Sofia é tão incompetente, tão incapaz, tão horrível, então você é a Sol. Enfim, eu sinto que eu enganei meu cérebro a só me cuidar mais e tentar me entender mais e me escutar mais. Se eu for não Sofia, digamos assim, é porque parece que é uma persona, no fim das contas, entende? Eu não sei, eu não sinto que é uma persona porque eu não sinto que tá não sendo o que eu sou. Quando eu sou a Sol, entre aspas, eu não sou outra pessoa. Eu sou eu mesma. Não é uma questão confusa, assim. Mas é só como se eu tivesse me permitindo acessar essa luz. É isso. É a Sofia, eu, acessando a minha luz e deixando com que ela brilhe e sem impedir, sem limitar e deixando com que eu também tenha meus momentos de falta de luz, assumir que eu tô afim de ser chata, que eu tô afim de falar alguma coisa, que eu tô afim de ofender alguém também. Eu sei que isso é muito louco, mas assim, eu tomo muito cuidado com tudo que eu falo. Porque eu sou sensível, porque eu tenho muito acesso à minha vulnerabilidade, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou falar. Eu repenso 15 vezes, eu tenho um discurso muito preparado e medido. E isso às vezes cansa. Às vezes enche o saco também ficar o tempo todo meio que se explicando e o tempo todo meio que se desculpando, porque isso já não faz mais parte de quem eu sou atualmente. Eu não preciso pedir desculpa e eu não preciso explicar tudo que eu falo. Então, quando vem esse momento também de me posicionar e às vezes, por exemplo, sei lá, alguém me ofende ou alguém me machuca, eu também vejo, tipo, caramba, se essa pessoa, sei lá, não agiu de uma forma legal comigo, eu também tenho o direito de me posicionar. Eu não preciso mandar essa pessoa tomar no cu, entendeu? Porque no fim das contas, não sei o que faz pra mim eu mandar ela tomar no cu, assim, não faz muita diferença pra mim isso. Mas como é que eu vou usar a minha voz e me posicionar numa pauta que é importante pra mim, por exemplo? Isso é uma reflexão também que eu tive outro dia, tipo assim, às vezes você não precisa gostar de uma pessoa. E a pessoa não precisa gostar de você. Isso é ótimo perceber, mano, isso é libertador perceber que, tipo, tá tudo bem. Não, eu não gosto de você. Não, você não gosta de mim. Simples assim, tá tudo bem. A gente não precisa ser falso, a gente não precisa criar um roteirinho, tipo, não. Vamos só conviver, vamos só aceitar, não se gostar, tá tudo bem. Uma entrevista do Jim Carrey, né, que ele tava dizendo que a depressão é a sua mente dizendo, vai se fuder. Para de tentar ser essa personagem que você criou. Para de tentar botar essa face, essa máscara que eu tava falando no início do episódio, pra poder ser outra pessoa, porque você não é essa pessoa. Você tá tentando fingir ser outra coisa e tá se forçando a viver uma narrativa que você criou pra você, que você não quer, que você não é, entende? E eu sinto que essas pisadas em ovos, assim, essas coisas sociais que a gente fica, tipo, é que eu não quero incomodar, ou tipo, qualquer coisa assim. Novamente, né, gente, pelo amor de Deus, eu não estou entrando, tipo assim, no mérito de preconceito, enfim, puta que pariu. Não é isso. Eu tô falando da pisada de ovos, assim, de você falar, não, porque eu tenho que, por exemplo, não porque eu tenho que dar bom dia pra essa pessoa, porque eu sou educada. Tá, mas se a pessoa é uma babaca com você precisa dar bom dia pra essa pessoa? Eu não sei, entendeu? Eu tô questionando as coisas, eu tô refletindo, porque esse é o propósito desse podcast. Mas será que você precisa? Não sei, eu não sei essa resposta. Eu sou a favor da educação, em primeiro lugar, mas também eu tô cansada um pouco de ser a educada. Porra, se uma pessoa não é educada comigo, por que necessariamente eu tenho que ser a bigger person o tempo todo? Por que eu tenho que ser a pessoa educada o tempo todo? Às vezes eu também canso, às vezes eu também canso de uma pessoa falar merda no meu ouvido, tipo assim, eu também tenho direito de cansar. E é engraçado porque aí entra em outra reflexão, porque eu falei sobre ser people pleaser, que é uma pessoa que fica aceitando tudo, dizendo sim pra tudo, concordando com tudo. A clássica princesa da Disney, sabe? Que fica,
Sim, claro, com certeza. Olá, olá, universo. Sim, eu sou perfeita. Sim, eu agrado a todos gostam de mim. Eu sou tão boa praça. Ele é tão galera. Ele é tão galera. Só que, cara, cansa pra caralho ser tão galera, entendeu? Eu não quero ser galera. Eu quero ser legal com quem merece. Eu quero mostrar minha versão de verdade pra quem merece. Quem fala merda no meu ouvido, às vezes também precisa ouvir de volta. Só isso, entendeu? E não num sentido, tipo, maléfico da coisa, tipo, eu vou destruir essa pessoa socialmente, tipo, porque isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Tem uma galera que fala esse tipo de coisa, tipo, agora ela vai ver, agora ele vai ver, tipo, eu acho que se a gente tem um autorrespeito, eu acho que meio que tem certas coisas que só não importam, sabe? Tem certas coisas que caem muito na nossa prioridade, na nossa lista de importância, que ficam, tipo assim, tão insignificantes que, tipo, dar importância pra isso parece até um esforço a mais que você não precisa ter, entende? Que não é necessário ter, que não vale a pena ter. Mas ao mesmo tempo, tipo, tá tudo bem se posicionar às vezes, entende? Aliás, tá tudo bem se posicionar sempre, tá tudo bem mostrar a sua opinião, né? Isso tudo quer dizer que faltou muita fé em mim mesma. Porque eu ficava buscando uma fé externa, onde é que eu vou ter fé, quem vai me dar fé, qual vai ser a pessoa que vai me dar fé, qual vai ser a religião que vai me dar fé. E no fim das contas não tinha esse lugar, porque o primeiro lugar que eu precisava ter fé era em mim mesma. Era na minha convicção de estar aqui, na minha verdade, nas minhas opiniões, na minha felicidade, no meu brilho, no meu brilho. Nossa, parece que eu tô falando da Barbie Fairytopia, do filme da Barbie. Mas assim, na minha luz mesmo, essa é a palavra. Eu cheguei nesse lugar em que eu tenho consciência de que eu posso ser essa pessoa iluminada que eu sempre quis ser. Eu sempre quis ser uma pessoa muito iluminada, sério mesmo, assim. Eu sempre almejei muito, tipo, eu quero ser... Tinha um livro da Gisele Bündchen, alguém falou que quando ela entrava numa sala, assim, era tipo uma luz bizarra, assim, era tipo uma presença. E eu sempre almejei muito por isso, assim, sempre quis isso pra mim. E eu acho que eu tô chegando lá aos poucos, porque eu já recebi esses comentários recentemente, falaram assim, você tem uma luz muito própria, né, não sei o quê. E eu fiquei feliz pra caralho, que eu falei, sim, meu trabalho de autoestima tá dando certo, sabe? Eu tô reconhecendo finalmente meu potencial, minha capacidade, eu tô trazendo coisas que importam pros ambientes. Então, talvez isso seja essa luz, seja uma autoconfiança, seja uma pertinência, seja uma propriedade quando você fala, enfim, várias coisas. Mas aí eu acho que era isso que me faltava, era fé que me faltava, tô brincando. Eu acho que era uma crença em mim mesma, em primeiro lugar. Porque eu acho que pra acreditar em qualquer coisa, pra se ter fé, pra se ter crença em qualquer coisa, eu acho que primeiro a gente precisa entender e acreditar na gente mesmo. E isso é clichê pra caralho e vômito. Mas é verdade, porque se a gente não acredita na gente, a gente vai ter convicção em quê? Porque de verdade, se eu falo, cara, eu não tenho capacidade de nada, então, não sei, eu não tenho opinião sobre nada. Então eu não... E eu acho que isso meio que se encadeia, sabe? Tudo tá agrupado em uma coisa só, no fim das contas, porque naturalmente eu vou ter muita dificuldade de decidir coisas se eu acho que eu não tenho capacidade de nada, entende? De ir a lugar algum ou de ter opinião. Com a terapia eu encontrei essa fé própria, essa fé em mim mesma, e aí começou um trabalho de pra onde eu vou agora. Com o tratamento da depressão também, eu consegui normalizar, assim, a minha perspectiva de mundo. Ela deixou de ser tão pesada, negativa, e ela passou a ser normal. Ela passou a ser... É como se eu tivesse conseguido começar a pensar. Era como se a minha mente fosse uma nuvem carregada, só que nunca chovia. E aí eu acho que quando eu comecei a tratar a depressão, eu acho que choveu pela primeira vez. E aí a nuvem tava limpa pela primeira vez na minha vida. Eu sinto que ali eu comecei a entender... Sou eu! Caramba, eu entrei em contato comigo de novo. Tipo, aquela pessoa que eu não via há anos. A Sofia, que eu não via há anos. Cadê a Sofia? Ninguém viu. Porque essa outra pessoa que tá extremamente depressiva e pessimista, a gente não conhece. Eu não sabia quem era. Eu mais. Já não tinha mais essa sensação, assim, de... Nossa, em contato comigo mesma. Então, quando eu senti isso de novo, eu falei, caramba, lembrei quem sou eu. E aí, como é que eu tô atualmente? Foi o que eu falei, eu tô numa fase mais sensível, assim. Tô tentando me ouvir muito mais. Eu tô passando por certas coisas, mas de uma forma mais... Eu vou me ouvir. Porque se eu não me ouvir, fica demais pra mim, entende? Então, eu tô tentando respeitar meu momento e entender que eu preciso ser antissocial nesse momento.
que eu preciso não ligar tanto pra certas pessoas, certas coisas, valorizar demais coisas que não têm valor, é isso que eu quero dizer. Porque eu, sendo uma pessoa sensível, eu hipervalorizo pessoas. Acho que pessoas são muito mais do que são. E isso também tem uma ingenuidade minha, porque justamente porque eu sou sensível e porque eu sou empática e eu gosto de entender as pessoas, eu venho com uma ingenuidade muito grande. E aí eu reduzir, porque isso não é bom pra mim. Péssimo pra mim, na verdade, porque as pessoas são muito rápidas em tirar vantagem de pessoas ingênuas, a gente já sabe disso. Então eu reduzi muito essa ingenuidade, eu falei, não, peraí, esse aqui é o mundo que você vive, tá, meu amor? Legal você ter fé agora, legal você ter fé em você mesmo, você tá buscando essa fé em que você vai colocar na próxima fase da sua vida, onde é que você vai se achar nesse sentido da fé. Mas esse é o mundo que você vive. O mundo que você vive não é flores e butterflies and rainbows, e as pessoas não são tão legais assim. Tem muita gente foda nesse mundo, mas são pra essas pessoas que você vai se mostrar de verdade. São pra essas pessoas. Do resto, essas outras pessoas que não... Então, um beijinho, tchau. E isso também serve pra experiências que eu acho que não valem a pena, pra riscos que eu acho que não valem a pena correr, pra coisas que não me interessam fazer. Então eu tô me preservando muito mais. E eu acho que dessa forma eu consigo pelo menos ter esse momento pra refletir onde é que eu vou posicionar a minha fé nesse momento. Aliás, eu não tenho uma religião definida nesse momento. Eu não direcionei minha fé pra nenhum lugar nesse momento também. Eu tô focando muito mais, já que é um momento mais complicado, viver cada dia e cumprir as necessidades básicas, assim. Eu preciso fazer tantas refeições, eu preciso ir pra esse lugar, eu preciso trabalhar, eu preciso lidar com uma frustração. Que eu falei que a gente tava incapaz de lidar com frustração. Eu preciso sobreviver à frustração. Claro que eu não tô dizendo que isso é uma fraqueza, ter frustração e não saber lidar. Eu acho que é só um exercício, entende? É tipo, bom, é difícil pra caralho. Sim, mas talvez não seja tão difícil em alguns casos e talvez em outros eu seja mais forte do que eu me dou crédito, entende? Então eu tô depositando mais esperança e mais fé na minha fortaleza, na minha força. Então assim, eu não sei se fez sentido, eu nunca sei se fez sentido o que eu falei, socorro! Mas eu espero que sim. Tudo no fim das contas é uma grande reflexão. Então assim, eu queria entender o que você acha sobre fé, se você se sente amparado por alguma religião ou se você sente que você tem alguma verdade absoluta pra você, pra sua vida, que te ajuda, né, a acreditar mais nas coisas, a acreditar no lado bom das coisas também. Eu queria abrir essa conversa nos comentários, se você se sentir confortável, pacificamente, tá? E eu queria opinião. E eu também queria saber o que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Eu queria que você comentasse aqui embaixo. E eu te vejo semana que vem com mais um episódio de... Fala você primeiro. Quê? Sinceramente. Tchau!